Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Física Pop. Daremos sequência hoje ao tema ainda sobre pressão. Aliás, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos, temos em nosso canal no YouTube vários vídeos que são mostrados de uma forma mais didática, porque vocês vão visualizar aquilo que nós estamos falando, gravados no nosso canal. Vá lá e vejam que vocês vão gostar. Pois bem, vamos falar então agora sobre vasos comunicantes. O princípio dos vasos comunicantes é um conceito fundamental do estudo dos fluidos, que afirma que quando recipientes estão interligados e contêm um líquido homogêneo, este líquido se nivela em todos os vasos, independentemente do formato ou tamanho de cada um. Isso ocorre porque a pressão em um ponto, a uma determinada profundidade, depende apenas da densidade do líquido e da altura da coluna do líquido, e não da forma do recipiente. Talvez seja meio abstrato falar em vasos comunicantes. Então imagine se você tivesse um copo e uma taça com formatos bem diferentes e ligasse esses dois corpos por baixo por uma mangueira, se fosse possível você fazer um buraquinho em um e outro, ligar e colocar água de um lado, a água vai subir nos dois e vão ficar exatamente na mesma altura, sendo que o copo e a taça têm formatos totalmente diferentes. Então ali eles atingem o mesmo nível, porque a pressão no fundo desses recipientes, no mesmo nível lá embaixo, será exatamente a mesma e depende unicamente da altura da coluna do líquido, então eles se nivelam. A mesma coisa se você pegar uma mangueira transparente e encher de água, imagina uma mangueira de uns 2, 3 metros, você vai ver, quando você aproxima as duas extremidades, que a água está no mesmo nível. Isso é conhecido, inclusive, como nível de pedreiro. Você pode, inclusive, utilizar essa mangueira se você quiser instalar quadros em um ambiente e você quer colocar esses quadros exatamente na mesma altura. Você pode, então, levar a extremidade a uma parede e a outra em outra parede, que vai ser colocado o outro quadro, e onde que a água estiver parada nas extremidades da mangueira, você pode marcar que estarão no mesmo nível. Outra aplicação muito interessante é sobre a distribuição de águas em cidades e em residências. A distribuição de água nas cidades e residências ela é baseada nesse princípio, porque normalmente a água ela é armazenada em reservatórios elevados, como caixas d'água e torres, e ela é distribuída através de tubulações para os consumidores. Como a água busca se nivelar, a diferença de altura entre o reservatório e os pontos de consumo, que são as residências, gera uma pressão necessária para a distribuição do líquido, ele vai descer naturalmente. Nas cidades, os grandes reservatórios são construídos em regiões elevadas, porque assim ele garante que a pressão seja suficiente para levar água até as torneiras dos moradores. Em edifícios e residências, as caixas d'água são instaladas no topo das construções para que elas cumpram a mesma função, assegurando o abastecimento dos andares inferiores por meio da força gravitacional. Bem, nós temos alguns exemplos também que podem reforçar esse conceito. Imagine uma barragem que é construída para armazenar água para irrigação. Então essa barragem ela vai estar com o nível da água no nível superior aos pontos onde a água irá fluir para irrigar. Você também já deve ter visto alguns recipientes como cafeteiras ou então que contenham água para o consumo, que tem uma mangueira, ou um tubo, no caso um tubo externo, que tem ali um nível do líquido que está ali dentro. Ele mostra a altura que estiver ali do lado de fora nesse tubo, também estará lá dentro do recipiente. Um outro interessante aplicação para vocês
que já deve ter percebido isso, são as fontes e os chafarizes, que ficam às vezes no centro, né, na praça principal da cidade, para chamar a atenção, que é uma obra, né? Eles também é por gravidade, a água sai lá do reservatório e chegando ali com a mesma pressão, ela vai subir em várias alturas. Então, o vaso comunicantes tem aí várias aplicações explicando fenômenos físicos e também utilizado em várias soluções de engenharia. Pois bem, vamos falar mais um pouco ainda de um outro tema que já abordamos aqui, sobre a questão da variação da pressão em um oceano. Você sabe então, se uma pessoa mergulhar no oceano, para cada 10 metros que ele mergulhar, a pressão aumenta de 1 atmosfera. Então, quando mergulhamos em um oceano, a pressão vai aumentando à medida que vai descendo. Então, isso ocorre devido à pressão sobre o corpo submerso, que é composta pela pressão atmosférica e pela pressão hidrostática do líquido que está acima. Quanto mais ele descer, maior será a pressão. E também é interessante observar que há uma ligeira diferença da densidade da água do mar com a densidade da água doce. Às vezes aí a gente pode colocar como praticamente iguais, mas a densidade da água salgada é ligeiramente superior. E essa pressão sobre um corpo submerso, né, lá no oceano ou em um rio, ela atua em todas as direções. Então significa que o corpo do mergulhador é comprimido de maneira uniforme. Então um exemplo clássico desse aumento de pressão, a gente percebe em nosso ouvido ao descer, né, igual acontece com a pressão do ar, sentimos um desconforto devido à compressão do ar em nossa cavidade auditiva. A profundidade segura para o mergulho depende de vários fatores, né? Principalmente aí do uso de equipamentos adequados. E mergulhadores, né, recreativos, né, que estão ali praticando apenas algum mergulho para observação, eles geralmente não passam de 40 metros de profundidade, porque além desse princípio, nós temos além deste nível, né, de 40 metros abaixo, nós temos uma pressão maior, que pode ser perigosa para as pessoas. Agora, com equipamentos especializados, é lógico que é possível ir a grandes profundidades, como já abordamos em nossos episódios anteriores. E, como disse, né, ela vai precisar de equipamento especial, principalmente para grandes profundidades. Bem, se você também fizer uma pesquisa lá em nossos canais, no nosso canal do YouTube, você vai ver um vídeo que fala um pouco também sobre o princípio de Pascal. O que é o princípio de Pascal? O princípio de Pascal afirma que uma variação de pressão aplicada em um fluido incompressível, ou seja, aquele fluido que não pode ser comprimido, em um recipiente fechado, ela é transmitida integralmente a todos os pontos do fluido e, inclusive, as paredes do recipiente. Então, existe uma relação que, se você tem, por exemplo, um elevador hidráulico, aquele para elevar carros, você pode aplicar uma pressão numa área menor, de um êmbolo menor, e ela é transmitida integralmente para um êmbolo maior, e essa força vai ser multiplicada pela razão da área maior dividido pela área menor. Ou seja, se este elevador, a área maior, vale 10 vezes mais que a área menor, a força que você aplicou será multiplicada por 10. Nós temos outras aplicações também desse princípio de Pascal, como o freio hidráulico, também as prensas hidráulicas, também os macacos hidráulicos, a cadeira do dentista. Então, todos esses são exemplos de forças que você aplica em um fluido e
esta pressão que você está aplicando devido a essa força, ela vai ser transmitida integralmente e vai gerar uma força potencialmente maior. Pessoal, então são esses 3 assuntos basicamente que tratamos com vocês e gostaria de destacar mais uma vez que a pressão em um ponto depende exclusivamente da altura da coluna. Aliás, antes de encerrar, eu lembrei aqui de um exemplo que vocês podem fazer. Se você pegar uma garrafa PET, né, e fizer um orifício na base da garrafa, na lateral, na base da garrafa, mais embaixo possível, e faça outra mais no meio e outra mais acima. Enche essa garrafa com água. Você vai observar que o jato de água do orifício que está lá embaixo vai mais longe. Significa que a água está saindo com maior pressão naquele ponto ali do que nos outros 2. O lá de cima, o jato vai muito perto da garrafa. Então, isso está comprovando novamente que a pressão depende da altura da coluna da água. Claro que isso vale para qualquer fluido. Estamos falando de água por ser o fluido mais comum. Valeu? Então até o nosso próximo episódio. Abraço a todos.